Deus é bom, amém? Eita glória! Vamos ficar em pé, queridos, vamos começar o nosso culto. Estou com uma expectativa muito gostosa hoje. Eu creio que vai ser um culto tremendo. Deus vai fazer grandes coisas. Feche seus olhos. Ô Giovanni, vamos orar. Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Queremos te agradecer, Deus, por essa chuva gostosa que cai, que rega a terra. Deus, como estávamos precisando dela. Nós te agradecemos, Deus, porque tudo vem de ti. E em nome de Jesus queremos clamar, Pai, que a tua bênção, a tua glória, a tua unção, a tua presença seja derramada poderosamente neste culto, em nome de Jesus. Nós entregamos o controle, a direção, tudo que somos e tudo que temos diante do teu altar, Pai. Nós clamamos pela tua glória. Não somos nada sem ti, Deus. Por isso, seja bem-vindo neste lugar. Entregamos o nosso coração, a nossa mente, e entregamos a direção deste culto nas tuas mãos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos adorar a Deus. Deus proveu fogo e o sacrifício. Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me. Enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Deus proveu fogo e o sacrifício. Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me. Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós te entronizamos. Levante o clamor nessa noite e comece a adorar a Ele. Comece a declarar o quanto
você precisa e anseia por Ele. Como a terra seca anseia pelas águas. Comece a dizer: Senhor, eu anseio pelo Senhor. Eu anseio pela Tua presença. Vem, Jesus, enche a minha vida. Enche meu coração. Faz transbordar a Tua presença. Vai, Senhor, toque em nós. Comece a dizer: Senhor, toque em mim. Toque em mim de novo. Faz o Seu fogo queimar em mim. Faz o Seu fogo queimar sobre o meu coração. Espírito Santo, reina, toca, transborda, transborda. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, transborda-me, transborda em mim Tua presença. Vem, Senhor, impacta-nos, derrama a Tua unção, derrama a Tua Shekinah, derrama a Tua Shekinah sobre nós. Tamanha Tua glória sobre nós, até transbordar. tamanha Tua Derrama presença Sua sobre nós. glória, derrama Sua glória, enche-me Levante suas mãos até aos céus transbordar. e começa a dizer: Derrama Senhor, Sua enche-me. glória, Começa a dizer: Senhor, derrama enche-me. Sua glória, Diga, enche-me diga, Senhor, enche-me. até transbordar. Meu vaso hoje Derrama Sua quebra tudo e faz um vaso derrama novo. Sua glória, Faz um vaso novo. Enche-me, Deus. enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Jesus, enche-me, enche-me. enche-me, Deus, enche-me, Deus, Maravilhoso. Santo és Tu. Aleluia. Tua presença vale mais do que tudo nessa terra, Pai. A Tua presença vale mais do que tudo. Nós te adoramos, nós te entronizamos. Oh, a Tua igreja clama pelo noivo. Ora vem, Senhor Jesus. Enche-me, enche-me. Faça transbordar os nossos vasos nessa noite, papai. Faça-nos transbordar. Derrama a Tua glória. derrama Sua glória, enche-me até transbordar. Derrama Sua glória, derrama Sua glória. A presença do Senhor é real neste lugar. Até transbordar. É real neste lugar. Derrama Sua glória, derrama Sua glória. A Tua glória foi derramada sobre este lugar hoje. Santo és Tu. Aplauda Ele bem forte. Ele é santo, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos fazer um culto meio diferente. Eu queria chamar aqui para frente todos os nossos pastores, Diego e a Marluce. Nós vamos apresentar uma criança, o Enzo. Cadê o Enzo? Não veio? Não, então, Silvaninha, vem para cá. E família, e Giovanni. Pode sentar, querido.
Amados, presta atenção. Não sei se você conhece, esse casal está aqui com a gente faz 2 décadas, sei lá quanto tempo faz que eles estão conosco. São uma benção. E essa mulher aqui é um milagre de Deus, ela está aqui com a gente hoje. É um milagre. Nós oramos por ela como igreja, não sei se você lembra, várias vezes nós estivemos levantando um clamor pela vida dela, ela ficou na UTI, enfim. E para que a tua fé seja edificada, eles vão testemunhar tudo que aconteceu e você vai ver o poder de Deus, assim, nu e cru na vida dessa família. Amém? A paz do Senhor, igreja. Eu quero só agradecer cada oração, cada força que vocês me deram, né? Deram para minha família, para os meus amigos. E só falar que o poder da oração é de grande valia, né? Se a gente não ter fé, não acontece. Porque tudo seria em vão se não fosse a fé dos irmãos, juntamente com a minha família. E eu vou passar o microfone para o Giovanni, porque de 100% que eu fiquei internada, eu lembro 5%. Então, eu sei das coisas que aconteceu lá, porque eles me contaram, porque eles têm tudo, né, para falar para vocês, e vocês, a maioria acompanhou, né? Então, eu prefiro que ele conte, mesmo porque eu não ia dar conta, né? E eu passo para você. Paz do Senhor a todos, boa noite, tudo bem? Pessoal, com muita alegria que eu estou aqui, quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a minha família, que nós se unimos muito nesse período, e terceiro, quero agradecer também muito a igreja. Eu sei que tem muita gente aqui que eu nunca nem vi na vida, mas vocês conheceram a minha mãe de certa forma e oraram por ela, e através disso ela foi salva, eu creio em nome de Jesus. Bom, primeiramente, no dia 16 de março, já faz alguns anos que eu e meu irmão já não moramos mais com meus pais, nós casamos, então meu pai que segurou a bronca sozinho. Minha mãe passou um pouco de mal, sentiu uma dor de cabeça muito forte, e eles foram por UPA, no finalzinho da madrugada, começo da manhã, e ela já foi totalmente sem consciência, só reclamava de dor. E lá o pessoal não conseguiu tirar um diagnóstico, transferiram ela para a Santa Casa. Chegou na Santa Casa, ele me ligou, já estava no meu trabalho, falei, estou indo aí, pai, para ajudar o senhor. Então eu cheguei na Santa Casa, ele ainda não tinha chegado do UPA. E aí eu vi minha mãe naquele estado, pedi bênção para ela, como de costume, e ela não me respondeu, e eu vi que não estava nada legal. E o médico começou a interrogar muito de tudo que ela tinha feito, tudo que ela tinha passado, para poder tirar esse diagnóstico. E não estava conseguindo. E aí no meio termo, o médico pediu para eu pegar todos os remédios que ela estava tomando, então eu corri na casa dela para pegar esses remédios, e no meio do caminho meu pai me ligou, falou que ela precisava ser entubada, que ela estava sem consciência e ela estava com dificuldade para respirar. Então eles entubaram ela nesse momento, até eu chegar na Santa Casa e levar os medicamentos. E aí, investigando, diagnosticaram que ela estava com meningite. Isso já era 6h30 da tarde. E aí eu e meu pai olhamos um para o outro, falamos, vamos ficar aqui. E o médico olhou para nós e falou, pode ir embora que agora é conosco, não tem mais o que fazer. E aí eu só pedi para deixar ver a minha mãe, que eu não sabia quando que eu iria ver ela. E aí eles deixaram, foi eu e meu pai ver ela, já estava lá entubada, né? Totalmente nua, porque foi tudo muito rápido, rasgaram a roupa dela para poder fazer esse processo. E assim a gente fomos embora. E nesse dia, exatamente nesse dia, os dois, o casal, tinham combinado de fazer uma reforma. Então a casa deles estava totalmente quebrada, tudo trocando piso, aquela alegria de começar uma reforma. E aí nós voltamos na casa do meu pai. Falei, o senhor não vai ficar aqui, pai, não faz sentido o senhor dormir sozinho, ficar sozinho, vamos para minha casa. E assim a gente fez, fomos buscar a roupa lá, enfim. E chegando lá, eu fui ao banheiro, no que eu voltei, ele estava na cozinha, extremamente chorando, indignado com aquela situação, que nem nós sabíamos por que tudo isso aconteceu muito rápido. E, enfim, fomos embora. E aí eu fui na frente, ele foi atrás, no meio do caminho da minha casa. Infelizmente eu não vi o motoqueiro e bati nele, e ele ficou gravemente ferido nesse mesmo dia. Mas consegui chegar em casa, já era quase 1h da manhã nesse dia, por conta de tudo isso.
E dormimos, minha mãe entubada, sem a gente saber o que estava acontecendo. E, por protocolo dessa multidão de coisas que estava acontecendo de Covid, fizeram o teste nela e depois de 2 dias positivou esse teste do Covid. E tiveram que transferir ela para o Hospital Nossa Senhora, onde estava sendo a base aqui em Barretos mais forte. E aí eu não acreditei muito nisso. Falei, pai, não faz sentido, você diagnosticou meningite, como que deu Covid? Ela não estava com sintomas nenhum, ela não estava com nada, pai. E muito indignado com tudo isso. Mas, enfim, ficou lá 5 dias entubada, já estubou ela, transferiu para a Santa Casa, totalmente acordada, consciente, respirando, não precisou de auxílio de oxigênio, só que por ser um período muito curto que ela ficou entubada, ela teve que ficar tratando na enfermaria do Covid, por conta de ter contraído esse vírus. E lá ela ficou, a gente falava por telefone, gravava vídeo, meu filho, que é muito apaixonado nela, ficava conversando com ela através de vídeo, e deu os 14 dias, desceu ela para a enfermaria. E aí muitos de vocês viram ela de cadeira de roda, com a plaquinha, vencia o Covid, e nós ficamos muito felizes, porque no dia que ela desceu para a enfermaria, no outro dia ele já pediu para a gente buscar ela. Então a gente já fizemos tudo que ela pediu. Compramos sandalinha que ela tinha pedido, que ela queria sair bonita, que ela venceu, e assim nós fizemos. Fomos buscar ela, a médica falou, não vou poder liberar porque deu febre. Tá bom, fomos embora triste. Aniversário do meu pai, dia 6 de abril. Vamos liberar ela no dia do aniversário dele. Então, fizemos aquela festa lá em casa. Cadê minha mãe? Não posso liberar porque deu febre de novo. Aí eu falei, febre cura em casa? Não vai segurar ela por causa de uma febre, né? E aí no dia 7 voltei lá, a gente não vai poder liberar porque deu febre. E aí a gente tem, né, a educação que papai e mamãe deu, só que também tem limite. Pedi para ir na ouvidoria, pedi para falar com o pessoal e quis saber uma resposta mais precisa. Porque como que deu febre numa moça que acabou de sair do Covid e não posso tratar em casa essa febre? E aí ela começou a cansar. E nisso que ela estava na enfermaria, meu pai estava acompanhando ela todos os dias. Ele ia de manhã, vinha embora só de noite e dormia na minha casa. Nesse período a gente ficou muito junto. E aí eles falaram que não poderia liberar ela. E ela começou a sentir cansaço, ela começou a sentir falta de ar. Colocaram oxigênio nela. Eu já alertei minha família. Falei, ela não estava com Covid, trataram ela no setor de Covid e ela vai pegar o Covid. Foi dito e feito. Fizeram o teste nela dia 8 e testou positivo. Então, peraí, com 5 dias que ela saiu do Covid, ela testou de novo. E no que fez o exame, tomografia, já viu que tinha apenas 20% do pulmão dela funcionando. 80% já estava totalmente comprometido, zoado, sem ter o que fazer. E aí eu desabei, né, porque fiz nutrição, fiz estágio na UTI e eu amei essa parte de UTI. Então eu ficava muito em cima e perguntava de tudo para vários amigos e professores que me ensinou essa parte. E eu falei, agora ferrou, agora não tem mais o que fazer. Se ela conseguiu vencer a meningite sem sequelas nenhuma, agora como que ela vai vencer esse Covid? Asmática, apneia do sono, pós-meningite e agora com Covid? Isso foi no dia 8. Dia 10 eles ligaram para a gente, ela ligou para nós de vídeo, nos despedindo, falando que estava com muito medo de ser entubada. E aí, no momento que amigos nossos que estavam lá, falou, realmente ela precisa ser entubada, Paulinho. E aí eu falei, pai, eu vou ligar para a mãe porque ela não vai deixar. E como ela estava consciente, se ela não quiser, não entuba, é simples assim. Liguei para ela, expliquei todo o processo, falei, mãe, eles vão te entubar, tenha paciência, nós estamos aqui, a senhora venceu a primeira, vai vencer a segunda, e não tenha medo, vai dar tudo certo. Mas eu tenho medo, o tubo na boca, vai dar tudo certo. Consegui acalmar ela por volta de 6 da tarde, e aí era 8 horas, ela ligou para a gente de vídeo para despedir, falou, já que vocês autorizaram me entubar, eu vou ser entubada agora, e amo muito vocês, amo muito meu filho, amo muito meu neto, e foi nos despedindo, a gente tentando acalmar aquele negócio ruim, e ela desligou o telefone. 10 horas da noite, eles ligaram para a gente buscar os pertences dela, que ela já estava entubada. E aí foi eu e meu irmão, nesse dia. Pela primeira vez, ele foi ver minha mãe entubada, que ele nunca tinha visto. E chegamos na Santa Casa pela segunda vez, vi aquela cena. Totalmente bloqueada, sedada, com o tubo na boca, sem reação nenhuma, de fralda, aquela cena que nós nunca vimos. E aí, falei, agora paciência, né? Só que dessa segunda vez estava bem pior. E os médicos
Falou, a gente vai deixar ela aqui na enfermaria, ela está entubada, está respirando pela máquina, só que a gente não tem suporte caso dê alguma intercorrência, só que tem 54 pessoas na frente dela esperando fila para ir para a UTI. Falei, legal. Fomos embora, liguei para alguns conhecidos, 7h30 da noite, do outro dia ela já estava no Nossa Senhora, para graça de Deus, ela estava lá e ela continuou o tratamento lá, né, do dia 10. Então, vou pular um pouco mais para frente. Então, todos os dias, ligava de vídeo, a gente via aquela cena, via ela entubada, orávamos com ela, colocávamos louvor para ela ouvir. Nesse pequeno tempo que a psicóloga ligava, a minha esposa e a minha cunhada evitava de ver, porque não queria ver ela naquela situação. Então, quem via apenas era meu pai, meu irmão e eu. E assim a gente falava com ela naquele leito de UTI, e eles liberaram a primeira visita. E eu fui nessa primeira visita, presencial, pessoalmente, eu e ela. Eles oraram por mim, fui preparado, e lá eu orei muito com ela, conversei muito com ela, peguei na mão dela, que parecia uma bexiga, que meu filho brinca, de tão inchado que estava, e assim foi indo, todos esses dias dessa forma. No dia 19, numa segunda-feira, 19 de abril, eu estava de folga, e eu gosto só um pouquinho de fazer churrasco, tá? Pra vocês verem, minha mãe estava entubada, eu fui assar carne, gente, mas tudo bem. Pai estava na minha casa, eu estava de folga, fui fazer uma costela, deixei lá bonitinho e saí para resolver os negócios do meu carro, que estava todo regaçado por causa do acidente. E aí, o hospital demorou para ligar nesse dia, foi me ligar, já era próximo das 7 da noite, para avisar que eles tentaram tudo que foi possível, só que infelizmente minha mãe teve um choque. Choque é quando está parando. Teve um choque, eles conseguiram reverter, ela estava bem, mas ela poderia parar a qualquer momento. Tudo que eles poderiam ter feito, eles fizeram para ela e não tinha mais o que fazer. Foi isso que eles me falaram. Ele até perguntou assim, você tem alguma religião, você acredita em alguma coisa? Você apega com sua família e pede. Porque o que a gente fez, infelizmente, não foi suficiente. Eu não sei se amanhã eu vou conseguir te ligar com uma resposta que você quer ouvir. E aí eu não liguei para ninguém. Passei no hospital, joelhei no chão, eu, meu filho e minha esposa. E ali naquele momento de eu e Deus, a gente orou, e eu pedi muito para Deus salvar minha mãe, porque uma pessoa que eu conheço, desde quando me entende por gente, minha família, vocês também, por que isso aconteceu com ela? Por que ela não estava com Covid, contraiu lá dentro, e por que ela ia perder a vida por um erro? Eu não aceitava isso. E aí eu fiquei muito indignado e orei muito. Fui embora para minha casa. Cheguei lá, meu pai estava fazendo o quê? Cuidando da costela para mim. E eu não sabia como conversar com ele e falar esse assunto. E eu comecei a falar para ele, mostrar para ele, de formas que ele não se assustava, mas não teve jeito. Falei tudo isso que eu já contei para vocês, para ele. E aí ele falou que estava doendo a cabeça, me pediu água, pedi para minha esposa pegar água para ele. Ela não tinha reação para pegar água. E aí eu fui pegar. No que eu voltei para entregar água para ele, ele já estava se debatendo. Não estava consciente, estava com o olho totalmente virado para cima, branco. Eu peguei no rosto dele, olhei para ele, gritei o nome dele bem alto. Falei, Paulo, você está me escutando? Ele balançava a cabeça bem devagar. E eu não sabia o que estava acontecendo com meu pai. E aí eu gritei para minha esposa, tira o carro da garagem que eu vou levar ele. Ela não conseguia também. Aí eu falei, agora é eu e Deus. Grudei ele com toda a força que eu tinha e falei, vamos. Consegui pôr no carro, no meio do caminho já liguei para alguns conhecidos. Eu falei, não vou levar para o UPA, senão vai falar que é Covid. Estou indo para Santa Casa. Chegou lá, pressão 23 por alguma coisa, estava dando um infarto nele. Anos atrás também teve um começo de infarto. Mas eu já sabia que era um choque que ele teve. Não era porque tinha que dar. Não é porque alguém queria ou então porque ele não se cuidou. Eu sei que era um choque pela notícia. E aí o pessoal falou, ele vai ter que ficar aqui internado. Eu falei, não vai. Eu assinei o termo, levei ele para casa porque eu sabia que era só um choque. Se ele ficasse internado, ia dar Covid no dia seguinte. Não tem como, deu na minha mãe assim. E aí a gente levou ele para casa. E, pessoal, tudo isso que eu estou falando, eu creio que grande parte da igreja ficou sabendo de tudo, porque eu nunca vi tanta união de vocês conosco. Sem mesmo conhecer, muitas pessoas daqui oraram pela minha mãe. Muitas pessoas daqui foram em campanha de oração, de louvor, em frente do hospital, na cidade, orar e buscar. Eu apenas reproduzia o que eu ouvia. Então, muitas pessoas perguntavam como que estava. Eu já parei de dar notícia, eu só falava para o meu pai, se o senhor quiser falar, o senhor fala. Porque todo dia notícia mal. Eles ligavam para a gente, piorou um pouquinho, mas não foi muito não, no outro dia. Um pouquinho piorou, mas não foi muito. Falei, não tem jeito. Parei de ir nas visitas presencial, deixei só meu pai e meu irmão, não tinha mais sentido. Falei, caramba.
Se o Lázaro morreu, aquele amigo nosso que já tocou aqui, que é da outra igreja, o sanfoneiro, faleceu, pai da pastora. Falei, o que sobra para nós? E aí eu perdi um pouco da fé. Porque falei, caramba, tanta gente que ora, que busca, está indo embora, minha mãe vai embora. Só que desde o dia 19, nós nunca paramos de ir em frente do hospital orar, todos os dias. Eu saía do meu trabalho por volta de 11h30, a gente ia lá e orava todos os dias. Frio, sol, chuva, o que for, a gente estava lá orando, buscando, acreditando, cantando louvor, orando por ela e por todos que trabalhavam lá. E a minha mãe começou a ter pioras, precisou fazer atráqueo, tem ali o furinho na gargantinha dela. E aí ela começou a apresentar um pouco de melhora, e assim foi gradativamente melhorando. Até que teve um dia que nós tivemos uma surpresa, no dia do meu aniversário, dia 6 de maio, eles ligaram para a gente, ela estava passeando na cama, no leito, só que do lado externo. Eles levaram ela para ver o sol, mesmo entubada pela tráqueo, levaram ela lá e ligaram de vídeo para a gente passear com ela junto. E isso foi muito prazeroso. E ela começou a apresentar melhora, ela foi melhorando, ela foi apresentando coisa que não tinha cabimento. Eu não sei explicar até hoje, eu só sei falar que Deus fez. Porque se Deus do impossível é Deus do impossível, porque o possível a gente fez. Foi pedir para vocês orar, fomos juntar a oração em família e acreditar. Só que hoje eu vivi, minha família viveu, que Deus realmente é Deus do impossível. Ele age naquilo que você não pode fazer. Porque aquilo que você pode, você faz, você consegue ou não, depende do seu mérito. Mas quando Deus quer te presentear, quer fazer, Ele faz, porque Ele fez. No dia 8 de maio, eles ligou para a gente preparar toda a casa, os aparatos, o que precisava de oxigênio, tudo para liberar ela de alta. Só que eu pedi para os médicos não deixar ela voltar para a enfermaria. Se pudesse dar alta para ela direto para casa, então a gente teve que equipar toda a nossa casa. Só que foi o seguinte, graças a Deus meu pai não teve tanta dificuldade, conseguiu equipar o quarto do jeito que eles pediu. Só que ela não precisou de nada. Ela saiu no dia 10, sem precisar de oxigênio, sem precisar de tudo aqueles negócios que eles pediu. A gente só encostou na parede e deixou. Só que não é fácil. Hoje eu vejo, né? Quantos anos de casado? 31, 33 anos juntos de casados. Meu pai e a minha mãe, gente. Meu Deus do céu. Minha mãe saiu do hospital com a glória do Senhor Jesus no dia 10 de maio, numa segunda-feira, totalmente uma pessoa diferente, que eu nunca vi na minha vida. Eu olhava e falava, é minha mãe, porque ela está rindo para a gente, mas eu não conheci ela. Tá? E os médicos, pessoas que conhecia eu, meu irmão, que meu irmão também é da área da saúde, que a gente conversava, chegou a relatar para a gente que os membros inferiores, ponta do dedo, ponta do nariz, já estava preto, já estava parando a circulação, não tinha mais o que fazer. A frequência cardíaca dela estava baixando devagarzinho e as drogas estavam lá em cima, não tinha mais o que fazer. E aí, quando eu lembrei daquele louvor, o Deus do impossível, que eu voltei a acreditar, que eu voltei a ir nas visitas, que eu voltei a crer que ela ia sair. Porque eu falei, deixa Deus fazer, não adianta eu mais brigar com a minha força e com a razão. Porque a razão é aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente aprende. E aí eu larguei tudo isso de lado e falei, deixa Deus agir. E começou a agir. E aí ela saiu, com a graça do Senhor Jesus Cristo, ficou em casa, na minha casa, por um mês. E a gente acordava, né, pai? E ela, a gente, tadinha, né? Ela chorava porque precisava de ajuda para ir no banheiro, precisava de ajuda para se limpar, precisava de ajuda para tomar banho, para comer. Não tinha força para levar o garfo na boca, então a gente dava na boca dela. Então ela chorava muito, porque o consciente dela sabia de tudo que estava acontecendo, mas ela não tinha força para isso. E graças a Deus, Deus deu um filho para ela, fisioterapeuta, que hoje ela está andando, porque ele ajudou muito, mas muito. E ela fez direitinho, se esforçou muito e já ganhou peso, porque olha, tá uma beleza. Tá linda. E eu tava brincando com ela esse final de semana na casa deles, meu pai quis fazer uma costela, me ligou, aí eu falei, é para aplaudir de pé, estava morta e está chupando osso agora, não para. Pessoal, eu só tenho a agradecer muito, muito, mas muito, eu não tenho mais o que falar, eu só tenho que agradecer. Eu voltei do hospital no dia que a gente foi pegar ela, chorando demais, porque faltava palavras para agradecer, e ela,
eu creio que se tiver aniversário de cachorro, de gato, eu vou fazer festa, porque não vale a pena mais achar que está caro, que está barato. Vamos viver a vida. Vamos desfrutar. Amém? Estenda a tua mão para cá, querido. Vamos orar e abençoar. Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse milagre, Pai. Obrigado, Pai, porque oração funciona. Nós vimos uma igreja empenhada e nós estamos hoje, assim, presenciando o milagre que é a vida da Silvana. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, exaltamos o teu santo nome. E que o Senhor possa, através desse milagre, estar ajudando muitas e muitas vidas a acreditar que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor pode todas as coisas, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Deus abençoe. Deu um filho que é fisioterapeuta e o outro que é chefe de cozinha. Aí ela faz exercício e come. Aí, ó, a saúde da mulher. Glória a Deus. Queridos, cadê o Enzo? Chegou. Traz o Enzo para cá. Vem, pastores. Pastores, por favor, profeta. Vamos, Marcelo. Glória a Deus. Olha que benção. Amados, enquanto eles chegam, nós temos por princípio não batizar crianças recém-nascidas, porque nós cremos que assim como Jesus, assim como a Bíblia nos orienta, assim fazemos. A Bíblia fala que quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo nós fazemos ele depois que a pessoa já tem um conhecimento, já tem um entendimento. Ela tem que decidir por si só. E uma criança, ela não tem esse poder de decisão, né? Então nós apresentamos, oramos e consagramos as nossas crianças ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer com a vida do Enzo, que é filho do Diego e da Marluce. Amém? Vamos ficar em pé, amados? Estenda a tua mão para cá, por favor. Glória a Deus. Pai amado, aqui nas minhas mãos está o Enzo. Ah, Deus, muito obrigado, Pai, por essa criança. A vida é o dom que vem de Ti. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos entregar essa criança nas Tuas mãos. Todo vínculo com o reino das trevas, nós desfazemos agora, na autoridade do nome de Jesus. Qualquer que seja a legalidade que o diabo tenha sobre essa criança, quer seja hereditária, quer seja de pais, de avós, quer seja mandada, nós desfazemos agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós entregamos essa criança. Pai amado, que o Senhor dê ordem aos teus anjos a respeito do Enzo, que por onde ele entrar, Deus, o Senhor abra as portas, que a prosperidade venha na frente, que o Senhor possa estar em nome de Jesus, derramando as suas bênçãos sobre a vida dessa criança, por toda a sua vida, enquanto ele viver, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mostra ele. Olha lá. Parabéns, viu? Deus abençoe muito, que sabedoria vem vocês. Glória a Deus. Eita, Deus bom. Cadê as crianças? Vem aqui para frente.
Olha que benção. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado por cada filho, por cada vida, por cada criança que está aqui na frente. Muito obrigado pelos professores, por essa rede de criança abençoada. Em nome de Jesus, Deus, nós clamamos que essa aulinha de hoje, que esse culto de hoje, seja um culto poderoso e que possa cravar sementes eternas no coração dessas crianças, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Amém? Bom culto, crianças, Deus abençoe vocês. Aleluia. Agora os pré-adolescentes vão lá em cima com o pastor Mauri. Eita glória! Aí o chicote vai comer quente. Amém. Amados, eu preciso que você foque aqui comigo. Preciso que você foque comigo aqui, porque eu tenho um assunto muito importante para falar com cada um de vocês. Abaixa um pouquinho esse fundo aí. Coloca aquele fundo, que é aquele string assim, ó, aquele mais light. Mateus 10, 13, por favor. Perdão, Marcos 10, 13. Vai soltar a Bíblia aqui no telão ou não? Vocês já foram melhorzinho aí, viu? Tem 15 dentro da salinha lá. Tem 15 dentro da salinha. Obrigado, seu Luiz. Marcos 10, 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E aí ele fala uma frase, querido, que é uma frase assim, perturbadora. Ele fala o seguinte: em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Eu queria que as mulheres repetissem comigo, fala assim, ó: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Agora só os homens, por favor. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Agora só vocês, vamos ver se vocês decoraram. É isso. Agora vamos entender, isso é algo muito sério, não é? De maneira nenhuma entrará nele. Cara, eu tenho a possibilidade de não entrar no reino dos céus se eu não receber o reino de Deus como uma criança. Então eu preciso saber. Isso é algo importantíssimo. Eu preciso entender qual é esse mistério, porque quem quer ir para o céu aí, levanta a mão. Se você quer entrar nos céus, querido, você precisa entender esse mistério. Vamos analisar, assim, a gente poderia descrever várias características de uma criança. Como uma criança recebe o reino de Deus. Mas, talvez, a que seja mais abrangente, é sobre ela que eu quero falar, chama-se
dependência. Repita comigo, fala assim, dependência. Presta atenção, querido. Quando um nenê nasce, ele não sabe andar, não sabe falar, não sabe nem comer. A mãe tem que pegar o nenê e colocar a boca dele no bico do peito para ele poder mamar, ensinar a sucção. A criança é totalmente dependente dos pais. E assim, quando está aquela criança ali, ele não se locomove, até que ele começa a gatinhar, até que ele começa a andar, e ele não sabe procurar o próprio alimento, ele não consegue fazer nada. Ele é totalmente dependente dos pais. Diferente do reino animal, a gazela já nasce correndo. Por quê? Porque se ela não souber correr, o leão vai lá e come ela, né? Agora, não, a criança, ela é totalmente dependente. E no aspecto psicológico também, uma criança é totalmente dependente do pai. Quando, fala para uma criança passar no cemitério à noite, sozinha, morre de medo. Ou num lugar perigoso, morre de medo, fica insegura. Mas a hora que ela dá a mão para o pai, a hora que o pai segura na mão, estufa o peito e passa ali assim, ó, porque confia, acredita. Ela é dependente do pai. Quantos concordam? Digam amém. A criança não está preocupada se o pai tem dinheiro para pagar a conta de energia, de água, se vai ter o sustento, se a hora que ela for comer. Você já viu uma criança está brincando lá com os amigos na escola, jogando futebol, e está intrigada, ai meu Deus do céu, chegar em casa, será que vai ter almoço? Não, porque sabe que a mãe está preparando a comidinha dele, ele não fica preocupado com essas coisas. A dependência, a confiança que a criança tem nos pais, é tamanha, que ela descansa, que ela confia, não é? E a Bíblia fala que se nós não nos tornarmos como uma criança, de maneira alguma entraremos no reino dos céus. O que será que Jesus está querendo nos ensinar com isso? Eu creio que é exatamente essa proposta, exatamente esse princípio que Ele quer instaurar nos nossos corações, de nós nos tornarmos dependentes dEle. Abra a tua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 21. Eu não vou demorar, porque eu não sei se vocês perceberam, nós fizemos só uma música do louvor, e nós vamos encerrar esse culto louvando e adorando a Deus. 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do seu povo: ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Olha para mim, queridos. A Bíblia fala que Satanás levou Davi a fazer um censo. O que Davi fez? Falou para Joabe, falou o seguinte: vai lá e conta quantos soldados tem Israel. Versículo 5: deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel
1.100.000 homens que puxavam a espada, e em Judá era 470.000 homens que puxavam da espada. Ou seja, 1.100.000 mais 470, tinha ali 1.600.000 pessoas que puxavam a espada. Davi fez um censo. Ele queria saber qual era o número de soldados que ele tinha, com o número de soldados que ele podia contar para as suas guerras, as suas batalhas. 2 Samuel 24. Versículo 7. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa. Porém agora peço-te que me perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo, o vidente, a Bíblia fala vidente, era o profeta, tá? Dizendo, cadê? Perdi aqui. 11? Não, 8. Então disse Davi a Deus, 9. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo, vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e disse, assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todo o território de Israel. Vê, pois, agora que responda, e hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor Deus a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Fala, misericórdia. É, 2 Samuel 24, 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade, que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor, na eira de Ornã, o Jebuseu. Versículo 26, edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Olha para mim, querido. Cara, você consegue entender que terrível que foi esse acontecimento? A Bíblia fala que Satanás instigou o coração de Davi a fazer um censo, a contar quantos soldados existia em Israel. Foi isso que Davi fez. E por causa desse censo, por causa dessa atitude de Davi, Deus, a Bíblia fala que Deus se desagradou com essa atitude, e Deus começou a ferir Israel. Deus ofereceu 3 coisas para Davi escolher: que os adversários perseguissem e matassem ele, que viesse fome, ou que a peste viesse sobre Israel. Ele escolheu a peste, e 70.000 homens morreram. 70.000. Barretos tem 120. Você imagina, mais da metade de Barretos morreu por causa disso. Olha o tanto que foi sério essa atitude de Davi. E, gente, eu fico perguntando, qual que foi o pecado dele? O que ele fez de errado?
contou quantos soldados tinha? Sim. Foi isso que ele fez de errado. E por que eu estou falando tudo isso? Comecei com um texto que fala a respeito das crianças, que nós temos que nos tornar como criança, receber o reino de Deus como criança, nos tornar dependentes de Deus. E Davi, se você ler a história, Davi ele conquistou muitas coisas. A primeira grande batalha de Davi foi contra um gigante. Ele pegou uma funda, uma pedra, ele não tinha armadura, ele não tinha espada, ele não tinha lança, ele não tinha nada, ele estava com uma pedra. E aí Golias falou para ele assim: ô, você acha que eu sou algum cachorro para você vir comigo, para mim com um pau e pedra? Davi olhou para ele e falou o seguinte: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus vivo de Israel, a quem tens afrontado. E Davi rodou aquela funda e tacou até, matou Golias. Davi era alguém totalmente dependente de Deus. Ele acreditava que Deus podia guerrear as suas guerras. Ele falou para Saul assim: ó, Deus me deu, veio um urso contra a minha ovelha, e eu fui lá e matei o urso. Veio um leão, e eu matei o leão. Deus permitiu que eu matasse tanto o urso quanto o leão, e não vai ser diferente com esse incircunciso filisteu. E assim ele fez. Davi dependia de Deus. A Bíblia fala que quando Davi saía para uma guerra, antes ele consultava o Senhor. Ele chamava o profeta, o sacerdote, consultava o Senhor, e de acordo com a instrução de Deus ele fazia. Agora nesse dia, Davi, ele parou de ser criança. Davi, ele parou de ser dependente. Davi, ele quis contar para saber com quantos ele podia guerrear a sua própria guerra. Quantos estão entendendo? Digo amém. E agora eu quero entrar num assunto muito atual. Quantos ficaram sabendo que a nossa igreja foi roubada? O Daniel Tesoureiro está aí ou não? Foi. Não, eu vi que ele veio no culto das 6, mas eu achei que ele tinha ficado. No sábado, nós fizemos a bodas de ouro dos meus pais. Segunda-feira, nós estávamos aqui. Terça-feira, nós pegamos o voo para ir passar uma semana na praia, que a gente iria comemorar com a família, com os outros filhos, a bodas de ouro dos meus pais. E quando a gente estava lá no aeroporto, para pegar o voo, nós ficamos sabendo do roubo da igreja, ficamos sabendo de tudo que aconteceu. E, cara, meu coração, eu falei assim: Deus, o que está acontecendo? A gente está procurando fazer tudo certinho. Eu preciso contar que talvez você não entendeu. Nós estávamos guardando dinheiro. Existem algumas coisas judiciais que nós precisamos resolver como igreja. Algumas pendências. Existem algumas coisas estruturais com relação a aprovações, bombeiro e outras coisas mais que nós precisamos resolver como igreja. E a gente estava tentando colocar a casa em ordem.
não sei se a rede de crianças sabe disso, mas eu, minha mãe e o seu Luiz, a gente estava querendo colocar ar-condicionado na Yamir Kids, assim como tem, porque nós vamos chegar no verão agora, e lá é telha de Eternite, e aquelas crianças sofrem, é quente, gente, e a gente queria colocar ar-condicionado para elas. A gente estava guardando dinheiro, e tem a África, aquele pessoal da África não pode ficar sem receber, porque eles contam com esse dinheiro para comer, são 140 igrejas, e a gente estava guardando dinheiro. Administrativamente falando, o Daniel é excelente, e tudo ele me consultava, e ele me perguntava, e ele estava guardando um pouquinho que sobrava por mês, ele guardava, porque a gente realmente precisava fazer algumas obras, algumas coisas importantes na igreja, enfim. E eu falei assim, Deus, mas por que, Pai? É o teu dinheiro, é a tua casa. Como que isso pode acontecer? Eu fiquei indignado. Gente, meu coração partiu. Eu falei assim, mas eu não estou entendendo, Deus, como é que pode? Qual que é o propósito disso? Porque a gente que conhece a Bíblia, a gente entende que nada saiu do controle de Deus. Deus, ele permitiu que isso acontecesse, sim ou não? Eu não tenho dúvida que tem o amém de Deus. O diabo não foi lá e fez alguma coisa sem que Deus permitisse. Deus permitiu, querido. E a minha pergunta para Deus foi assim, Deus, mas por que o Senhor permitiu? O que eu como pastor preciso aprender? O que nós como igreja precisamos aprender com essa situação? Eu não me conformo com isso. E eu tentando digerir isso, e me vieram 2 versículos na mente. E eu quero compartilhar esses 2 versículos com vocês. O primeiro está em Êxodo 16, 19, que diz o seguinte: disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E o segundo versículo é Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Queridos, Deus me deu um tapa na cara, que está doendo até hoje. Ele falou para mim assim, você não confia que eu vou suprir as tuas necessidades? A igreja é minha, a igreja é de Deus, querido. Às vezes a gente fica querendo guardar o maná, estocando o maná. A Bíblia fala que todos os dias caía o maná dos céus, e cada um tinha que ir lá e colher a sua porção diária. Você tinha que pegar e colher o tanto que você iria comer. Não adiantava você querer pegar o maná para guardar para o dia seguinte, porque se você guardasse o maná para o dia seguinte, podia vir um ladrão e roubar e levar embora, e cheira mal e dá bicho. Sabe o que eu fiz? Como pastor, eu quis ser adulto. Eu fiz igual Davi.
eu quis fazer um censo para saber com quanto eu podia contar. Glória a Deus, não é misericórdia mesmo. Então eu queria pedir perdão para a igreja. A culpa do roubo aí foi minha. E eu queria pedir perdão. Porque assim como Davi, ele quis conhecer a força que ele tinha. Sabe? A gente não precisa. Porque a Bíblia fala que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Cara, Ele tirou a Silvana da sepultura. Quantos e quantos milagres a gente já vivenciou, quantos e quantos milagres a gente já viu. E às vezes a gente faz exatamente como Davi. A gente quer ser grande, a gente quer ser independente. A gente abandona o estado de dependência de uma criança, de falar assim: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? Deus, eu estou com fome, me dá de comer. Deus, eu estou com sede, me dá de beber. E às vezes a gente quer ser adulto, administrar a nossa própria vida, fazer um censo. Olha a consequência que essa atitude do coração de Davi trouxe para Israel. Olha o que aconteceu com a nossa igreja. A Vanessa, junto com a rede de crianças, elas organizaram para depois de amanhã, que é o dia da criança. Como é que chama? É tarde de verão, tarde da primavera, como é que chama? Tarde tropical. E faz tempo que a gente está programando. Tudo ela fala para mim, me manda. Léo, o que você acha assim, assim, tal, vamos fazer assim, tal, comprar umas frutas e etc. Aí depois do roubo, a Vanessa falou assim: ó, Pastor Leonardo, eu acho que é melhor a gente cancelar, né, a nossa tarde tropical, porque vai envolver custos, e a igreja foi roubada. Eu falei assim: negativo. Nós vamos fazer uma tarde tropical melhor do que a gente faria se a igreja não tivesse sido roubada. Por quê, queridos? Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Sabe, a gente tem que voltar a ser dependente de Deus. A gente tem que voltar a ser como uma criança, sabe? Agarrar no braço do Pai e deixar que Ele resolva a parada, não que a gente resolva com a força do nosso próprio braço. Deus chamou Gideão. Gideão falou assim: eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o menor da tribo de Manassés, como assim que você está me chamando? Ser forte e corajoso, serei contigo. E aí ele reuniu um exército poderoso, e aí Deus fala o seguinte: é gente demais. Sabe o que vai acontecer? Se você ganhar essa batalha com esse monte de gente, vocês vão se gloriar. Então faz o seguinte, fala para todos os covardes voltar e ir embora. E assim ele fez. Um monte de gente foi embora. Agora desce todo mundo para o ribeiro. Aqueles que beber água na mão, você manda tudo vazar.
E só aqueles que lamber a água você convoca. E os que lamberam a água foram 300. Agora tá bom. Eu vou dar a vitória só com esses 300. Para que o meu nome seja glorificado. É dependência, querido. Se você olhar pelos olhos naturais, 300 homens contra uma infinidade de midianitas, como a areia do mar. E sabe o que aconteceu? Quando aqueles 300 homens tocaram a trombeta, quebraram o cântaro, estenderam a tocha, a Bíblia fala que o arraial do inimigo começou a alvoroçar, começaram a correr, começaram a fugir, e a espada de um foi contra o outro, e cada um matou o outro. É Deus, é dependência, é ser como criança, ser dependente de Deus. Escute, tudo o que nós precisávamos fazer, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. E Deus vai prover. De um jeito ou de outro. Porque a igreja é dele. E talvez precisou isso acontecer para que a gente entenda, para que eu entendesse isso. A gente não precisa guardar o maná para o dia seguinte, porque no dia seguinte Deus vai entrar com provisão. Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso provedor. Olho para os montes, da onde, meu socorro, de onde que vai vir? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é como a sombra à nossa direita. Ele está conosco, gente, dia e noite. Ele é o nosso Pai. Queria chamar o louvor para vir aqui à frente. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nós nos gloriamos em o nome do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Eu quero terminar com um versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O apóstolo Paulo, ele falou o seguinte: então ele me disse, Jesus, a minha graça te basta. Presta atenção, olha para mim. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Para que ser grande? Para que ser independente de Deus? Não, nós temos que nos tornar como crianças. Sabe, querido, eu errei, e eu estou confessando o meu pecado aqui diante de vocês. Eu quis ser adulto, eu quis ser independente de Deus, eu quis juntar dinheiro para fazer a própria obra de Deus. Talvez a intenção de Davi foi assim: eu não quero que Israel perca, eu quero ter certeza de que eu vou ganhar a batalha. E eu falei a mesma coisa, eu quero ter certeza que a igreja vai ter dinheiro para colocar ar-condicionado para as crianças. Eu quero ter certeza que as crianças da África vão ter sustento. Eu quero ter certeza que vamos regularizar, que etc, etc.
quis ser grande, quis ser adulto. E Jesus falou o seguinte: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Apague a luz, por favor, seu Luiz. Eu queria te convidar a ficar em pé. Feche seus olhos, por favor. Agora eu quero que você medite a respeito da tua vida. Eu confessei o meu pecado, mas talvez você esteja numa situação semelhante à minha. Talvez você queira dar um norte para a tua vida, na área profissional, na área financeira. Talvez faz tempo que você não segura na mão do teu pai. Talvez você esteja com medo. A criança, quando está com a mão dada com o pai, ela não sente medo de nada, ela não se sente insegura de nada, ela não tem dúvida nenhuma, porque ela confia no pai que ela está segurando, ela está de mão dada com o pai dela. Talvez você esteja assim. Talvez você queira administrar a tua própria vida. Talvez como Davi, talvez como eu, você quis fazer um censo. Eu quero te convidar, querido, a se tornar como criança de novo, a abandonar todas as suas convicções, a abandonar todas as suas certezas, toda a falta de segurança. Abandona tudo isso, querido. Eu quero te convidar a se tornar uma criança de novo. Aleluia. Comece a falar com Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Eu quero voltar à inocência, Deus. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes nós somos levados a querer mais. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Fala pra Ele, abraça-me. Eu quero sentir o teu abraço. Abraça-me, abraça-me. Me abraça. Sou carente do Senhor, eu sou dependente. Abraça-me. Eu não quero viver longe da tua presença. Me abraça com seus braços de amor. Abraça-me.
seus braços de amor. Escuta, eu quero fazer um apelo hoje. Se Deus falou com você nessa mensagem, se o teu coração começou a bater forte, se você percebeu que talvez como Davi, escute, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele pesou feio na bola, com boas intenções. Eu também sou um homem de Deus, e eu pisei feio na bola. E talvez você também tenha se afastado do teu pai. Talvez você se tornou independente, e faz tempo que você não segura nas mãos dele, faz tempo que você toma as decisões. E escute, querido, quando você governa, ele sai do trono. Não existe um reino com dois reis. Quando você senta no trono para governar a sua própria vida, o cavalheiro Jesus, ele se levanta e ele respeita. Agora, se você hoje entendeu que você precisa devolver o lugar do trono para Jesus, eu queria te convidar a vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Pode vir. Aleluia. Glória a Deus. Vem mais pra frente aqui, ó. Vem mais pertinho de mim. Pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Eu não posso viver. Fala isso pra Deus. Não posso viver longe do teu amor. Eu não quero viver longe. Senhor, Eu não posso viver longe não de posso ti. viver longe do teu afago. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, não posso viver longe do teu amor. Senhor, não posso viver longe do teu afago. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, não posso. Abraça-me. Sinta o abraço de Deus aí. Sinta o abraço de Jesus em você. A Bíblia fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Abraça-me, Deus. Anda comigo, Pai. Com seus braços de amor, abraça-me. Abraça-me, abraça-me, com seus braços de amor. Pai, em nome de Jesus, eu
quero colocar a vida de cada pessoa que está aqui na frente, inclusive a minha, Deus. Eu sou o primeiro que estou aqui na frente, Pai. Eu quero te pedir perdão, Deus, porque muitas vezes a gente quer crescer, a gente quer ser independente. Perdão, Deus. Muitas vezes a gente toma atitude sem consultar o Senhor. Nos perdoe, Deus. E nós queremos nos tornar como criança novamente, Pai. Aquela inocência de segurar nas Tuas mãos e caminhar de acordo com os Teus passos, andar de acordo com a Tua pegada, Deus. Nós queremos caminhar lado a lado contigo, porque do Teu lado não tem que temer nada, Pai. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas às vezes, Deus, nós achamos que somos suficientes, nós achamos que somos inteligentes, nós achamos que podemos governar a nossa própria vida. Deus, nos perdoa, Pai, pela independência que criamos de Ti. Nos perdoa, Deus, e nos traga para mais próximo de Ti, nos traga para mais perto. Não permita, Deus, que o mundo nos afaste da Tua presença, que os prazeres desse mundo nos encante, que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Não permita, Deus. Nós queremos estar nos Teus átrios, nós queremos buscar a Tua face, e nós queremos estar contigo todos os dias, enquanto houver fôlego de vida em nós. Em nome de Jesus, Deus, aqui está o Teu povo, aqui está a Tua igreja, e assim nós queremos Te adorar. Vem, Santo Espírito. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Fala pra Ele a Tua presença. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A Tua presença, a Tua Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. Seja cheio de novo da glória de Deus. O desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo.
presença. Vamos provar. Vamos provar Prove. da tua Prove glória dele. e bondade. Prove dele. Vamos provar do quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para Deus? Aleluia. Aleluia. Você sente Deus aqui, querido? Você sente Deus neste lugar, amém? Não sai desse espírito de adoração, não. Fica aqui, fica aqui. Oh. Enquanto você adora, as barreiras caem. Enquanto você adora, ei. Aleluia. Nós te adoramos, Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Pai. Obrigado por essa noite de reconciliação. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos um Deus. Enquanto adoramos, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Ei! Vitorioso Na tempestade está. Na tempestade está. Seu nome. Teu nome falível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é.
Grandioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso tu és, Senhor. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Começa a orar em línguas em nome de Jesus. Começa a trazer o reino de Deus pra cá. Ora em línguas. Profetiza aí, querido. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso. Vem como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vitorioso és, na tempestade está. Fala pra ele, seu nome. Teu nome infalível é. Os reinos vêm. O seu trono acima está. O seu nome é vitorioso, imutável. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível
Aleluia. Você pode dar uma forte salva de palmas para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Tome teu assento. Ai, eu tenho vontade de emendar uma no rabo da outra assim, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, Deus é bom, amém? Santo é teu nome, Deus. Tu és digno de toda honra, de toda glória. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos terminar, já são 9h15. Escute. Eu preciso que essa semente seja plantada no teu coração, assim como foi no meu. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração nessa noite. Reflita sobre tudo isso que foi, tudo isso que aconteceu aqui. Sabe? Se torne o melhor amigo de Jesus. Deixe Ele ser o teu melhor amigo. Para onde você for, leve a Ele. Para onde você estiver, leve Ele com você. Deixa o Espírito Santo te acompanhar. Coisa terrível é se tornar adulto. É terrível se tornar independente. É terrível você ir para longe do esconderijo do Altíssimo. Não vale a pena. Então eu quero que você saia desse culto com essa certeza, com essa convicção. Se torne de novo como uma criança, totalmente dependente de Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Escuta, dia 22 e 23 de outubro. Que dia que é? Sexta e sábado. Vai ser na sexta noite e no sábado. Nós vamos fazer o encontro aqui na igreja. Querido, se você já fez o encontro há 10 anos, há 15 anos, você precisa de um renovo. Passar um dia inteiro na presença de Deus, buscando. Cara, sabe essa nuvem de glória que estava aqui? Ela fica no encontro, é uma delícia. E vai custar só R$50. É só para pagar o café da manhã, o almoço e a janta que você vai comer aqui. R$50. Vamos participar do encontro. Se você já fez há muitos anos, faça um renovo. Se você não fez um encontro ainda, querido, você precisa fazer. É sexta-feira à noite e sábado o dia inteiro. Dê o seu nome para o pessoal da secretaria da igreja. Faça a sua inscrição.
porque é tremendo. Amém? O encontro é? Glória a Deus. Dia 7 de novembro nós teremos o nosso batismo. Que dia que vai ser o... Cadê o apóstolo Mauri, gente? Nós vamos fazer o dia dos machos lá na Estância Canaã para procurar onça. Alguém sabe? Dia 15. Dia 15, faça a sua inscrição também. Eu já fiz a minha, eu e meu filho. Nós vamos andar no mato. Vai ser à noite com lanterna. Vai ser muito gostoso. Faça a sua inscrição também. Amém? Fique em pé. Vou falar. Escute. Dia 12, como nós falamos, vai ter a tarde tropical com a rede de crianças. Que hora começa, tia? Às 15 horas. Então, se você também não deu a sua inscrição, eu já dei a do Pepeu, que vai estar presente também, às 15 horas, aqui na igreja. Amém? Querido, a Bíblia fala... Ixi, estou até sem meu celular. Provérbios 11, 23. Fala que a alma generosa prosperará. E aquele que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Olha o que a Bíblia fala. Aquele que retém mais do que é justo, lhe será em pura perda. E às vezes a gente fica retendo, assim como eu quis fazer com a igreja. Você percebe? Assim como eu quis fazer com a igreja, e nos foi pura perda. Às vezes a gente faz isso na nossa vida particular. A gente retém mais do que é justo. Nós sabemos que dízimos e ofertas é um mandamento, é algo instituído por Deus, é bíblico. E talvez você tenha sido alguém com resistência e tem segurado aquilo que é de Deus. Escuta, não faz isso não. Sabe o que você está fazendo? Através da tua atitude, assim como Davi fez com o censo, assim como eu fiz com a igreja. E é pura perda isso, não vale a pena. A gente segura a mão de Deus para que Ele não nos abençoe. Quando você demonstra que você acredita que Ele pode suprir cada uma das tuas necessidades, a mão dEle vem e Ele derrama, segundo a Bíblia, bênção sacudida, recalcada e transbordante. Amém? Nós vamos encerrar o culto. Eu queria que você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta viesse até o gasofilácio e depositasse a tua semente aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado por esse culto abençoado, Pai. Obrigado, Deus, porque a presença do Senhor estava neste lugar, está neste lugar, e nós cremos que corações foram tocados nessa noite, e vidas foram transformadas para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, Deus, agora eu quero abençoar cada pessoa que talvez tenha dificuldade de ofertar, tenha dificuldade de trazer o seu dízimo. Pai, em nome de Jesus, abra o entendimento dessas pessoas, Deus, e que realmente elas possam se tornar como uma criança, Deus, que elas possam realmente confiar que o Senhor, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Se você veio preparado, traga o teu dízimo, traga a tua oferta e deposite a tua semente em nome de Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Queridos, tenham uma excelente semana em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Que em nome de Jesus seja uma semana de vitória e cada vez mais perto de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus te abençoe.